News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Sinto informar que a sua observação aqui fora do ar não é procedente. Se você pagou alguém que trabalha para você com salário mínimo novo, esse salário mínimo novo ainda não foi definido. Existe uma mas discussão. as informações são de que teria que ser pago dessa forma. Não existe nem salário mínimo definido. Inclusive tem aqui os R$545, estão sendo estudados, porque pode haver um impacto muito alto nas contas. Está tendo aí aquilo que na minha terra chamava de braganha, que é a berganha, né? Estão berganhando aí, é a barganha, estão aí breganhando. Pois eu não fiz nada disso. Eles estão aí breganhando alíquotas do imposto, enfim. Dimara, vamos embora. Você já fez certo, você como uma pessoa que sabe muito bem a necessidade das pessoas em serem reajustadas e reconhecidas pelo seu trabalho, já o fez antes até que o governo fizesse. É um bom exemplo de cidadão. Mas de lá, conte-me tudo sobre futebol nesta terça-feira. A terça-feira, sem dúvida nenhuma, com a expectativa, a gente tem hoje o lançamento do novo uniforme do Cruzeiro, que acontece por volta de 13h. A camisa vazou aí na internet, né? É uma camisa diferenciada, ela tem meio que um V aqui na frente em branco. Eu vou dizer o seguinte, muda um pouco o que é tradicional do Cruzeiro, mas eu vou te ser sincera, eu gosto dessas inovações. Nosso colega Jean Peter Miranda fez uma observação dizendo que é uma releitura de uma camisa do velho Sarsfield. Na verdade, é uma releitura, você sabe que o Cruzeiro, 90 anos, né, chegando aos seus 90 anos, e é uma releitura da camisa de 1943, na verdade. É uma camisa histórica, por isso. E o pessoal vai ter outras surpresas hoje no lançamento, que a gente não vai adiantar por aqui para não atrapalhar a galera. Esperemos, porque se é surpresa, né? Meu pai dizia assim, se você vai me contar um segredo, não conte não, porque deixou de ser segredo a partir de agora. Então não vou contar. Então vamos embora. E, enfim, então a expectativa pelo lançamento desse novo uniforme que o Cruzeiro estreia amanhã no jogo da Libertadores. Já estreia amanhã esse uniforme? Sim, claro, aí sim. Como o próprio Cuca disse, depois do clássico contra o Atlético, esse jogo contra o Estudiantes é jogo de decisão, né, Paulo? Você sabe que em casa, com um grupo como esse que o Cruzeiro tem à frente nessa primeira fase da Libertadores, ele precisa vencer de qualquer forma. A venda de ingresso na segunda-feira terminou em R$5.586. R$50, né? A coisa aperta, né? O salário mínimo nem está definido. Jogo na Arena, né? Jogo na Arena do Jacaré. Qual é a lotação da Arena, enfim, que eu não consigo 18 entender? 18 mil é o que se coloca à venda, né? 18 o mil. último jogo, Cruzeiro e Atlético com torcida única, tinham quantas pessoas dentro da Arena? 10 mil pessoas. Então o estádio com um pouco mais da metade lotado. E lembrando que o Cruzeiro ainda tem 3 mil sócios torcedores aptos, né? Ou seja, pagaram e eles têm essa reserva também. Então é 5.586 mais 3 mil sócios. Esses 3 mil sócios torcedores podem ou não exercer. Mas tem que ter lugar reservado, né? certo. E a expectativa também, pelo que o Cuca vai apresentar como time, ele se mostrou bastante insatisfeito com o que o Cruzeiro apresentou no Clássico. E aí eu acho que, quem sabe, ele aparece com novidades, por exemplo, o Marquinhos Paraná pelo meio, talvez uma modificação em termos ofensivos. O Vitorino foi regularizado ontem, o zagueiro. O pessoal brincava, né? O primeiro jogador que a gente vê fazer falta antes de ter entrado, né? Antes de ter estreado. E ele fez falta no Clássico. E a gente nem sabe como ele joga, né? Mas, de qualquer forma, são essas as expectativas aí em relação a essa formação da equipe do Cruzeiro para estreia na Libertadores. Esse clássico contra o Estudiantes, a gente chama de clássico sul-americano. Um clássico sul-americano. Porque a rivalidade nos últimos anos aumentou muito, né? O fato do Cruzeiro ter perdido uma final de Libertadores para eles dentro do Mineirão. Sim. Aumentou muito esse contexto. Então, se a gente tem isso do lado do Cruzeiro, pode ter certeza que tem do lado dos Estudiantes também, né? E aí tem um fator, Paulo, que é agravante, que é o seguinte, todos, o Cruzeiro, o Atlético, sempre falaram disso a temporada passada toda, que é o fato de que a Arena não faz essa diferença para o mandante, né? Quando você tinha o Mineirão em termos de Libertadores, o fato do próprio adversário chegar no Mineirão da forma como ele chegava, ver aquilo tudo, né? Ele tinha uma diferença. A impressão que ele tinha sempre é que ele estava entrando realmente para enfrentar um adversário que era superior. A Arena não te dá essa sensação. Não tem esse impacto para o adversário. Então, quer dizer, tem que ter uma superação ainda maior. A gente fala assim, mas será que vai sofrer influência da derrota no Clássico? Eu acho que o Cruzeiro tem um grupo muito maduro, muito experiente, né? Para você dizer que eles vão sofrer o impacto de uma derrota no Clássico. Sim. Eu acredito que o Cuca
vai fazer, porque o tempo é pequeno, é tentar corrigir os erros que o time apresentou, principalmente daquela passagem do meio para a defesa, onde o Leandro Guerreiro não esteve bem, com os dois jogadores do Atlético, tanto o Magno quanto o Tardelli, abrindo muito. O Cruzeiro teve muitos problemas, então ele vai tentar ajustar um pouco mais esse meio para que evite que o Estudiantes possa chegar com essa facilidade. Acho que em termos ofensivos também, o Thiago Ribeiro não rendeu, então é preciso que ele repense essa questão ofensiva, e acho que esse vai ser o trabalho do Cuca, talvez muito mais de conversa com esse grupo do que literalmente de treinamento, porque o tempo foi muito pequeno. Ontem a representação, teve um jogo treino, mas os titulares não participaram. Hoje então, um treinamento em que ele pode está definindo um pouco mais, mas amanhã já é o jogo, então é preciso uma atenção maior, e acho que vai ficar mais na conversa mesmo. Pelo lado do Atlético, os jogadores se representam hoje, lembrando que o Atlético só tem Copa do Brasil na próxima semana, então ele tem a semana toda aí para se preparar para o jogo do Guarani, obviamente já avisando a Copa do Brasil no adversário, o IAP, que é aquela grande interrogação, né, o que vai acontecer no Maranhão, mas pela composição que o Atlético tem, pelo que o Atlético apresentou, pelo que o Atlético jogou nesse clássico, pelo trabalho que o Dorival vem fazendo, acredito que não vai ter muitas dificuldades. E ontem foi falado muito essa questão das opções que o Dorival acabou ganhando, porque você vê que ele entrou na segunda etapa com o Neto Berola, com o Wesley, com o Diego Souza, opções que mudaram para o contexto de jogo, e ele ainda tinha o Richarlison que estava suspenso, o Hever machucado, tinha o Mancini que ficou no banco e não foi nem aproveitado, o Jobson, ainda tem o Toró para estrear, então ainda muita coisa para acontecer nessa equipe do Atlético. Perfeito. Dimar Oliveira que falará sobre isso e muito mais às 12h30 na tela da Band com Minas Esporte. E tem materinha especial de Ronaldo comigo, da época que ele estava aqui. O fenômeno Dimara, Dimar e o fenômeno, fenômeno Dimara. Né? Ele que é o fenômeno. Dimar e o fenômeno Dimara e Dimara na tela da Band às 12h30 no Minas Esporte. Estamos indo embora, foi um prazer enorme desfrutar com você mais uma manhã das nossas vidas. Só lembrando que o Radiohead vai lançar.